Sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 41 até o verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 ao verso 47. Há temas, irmãos e irmãs, que nós precisamos abordar todos os anos. O apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 1, depois você pode consultar lá. Ele escreveu assim: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. E isso é libertador, porque isso significa que eu posso repetir pregações, eu posso repetir sermões, e é claro que eu não faço isso porque eu vou ter menos trabalho, porque isso é bobagem. Por mais que se repita uma mensagem, a mensagem que ela transmite, ela pode ser diferente, dependendo da obra que Deus quer realizar nos nossos corações. Mas eu posso repetir, porque o Espírito Santo trará mais segurança a cada vez que ouvimos as suas palavras. Só quero dizer para os irmãos que essa mensagem não é uma mensagem repetida, tá certo? Mas o texto que nós vamos ler já é um texto repetido, e várias vezes nós recorremos a esse texto a respeito da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 até o verso 47. Palavra do Senhor que nos diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Palavras para nossa edificação dessa noite. Vamos meditar sobre que igreja nós queremos ser. Que igreja nós queremos ser. Faça aquela oração de sempre agora. Feche seus olhos, curva sua fronte e peça aí: Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus no seu coração. Senhor, obrigado pela Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua vontade sobre nós. Obrigado pelo Teu amor manifesto na Tua palavra, Pai. E assim nós podemos meditar nas palavras de vida eterna. Nós podemos meditar, ó Pai, naquilo que fará diferença para as nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa liberdade. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui para ouvir esta palavra, Senhor. Que ela ecoe nos nossos corações, encontre lugar em nós, ó Pai, e floresça e frutifique para o louvor da Tua glória. Usa este Teu servo pecador e indigno do púlpito, Senhor, mas usa conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nesses dias, uma postagem foi feita num perfil aí das redes sociais. O nome do perfil é Teologicamente Falando. Você deve imaginar que eu sigo vários desses perfis. Então, perfil Teologicamente Falando acendeu um debate que eu achei muito interessante nessa última semana, porque ele trouxe à tona um estudo realizado pelo reverendo Christian Bittencourt, da Igreja Presbiteriana do Brasil, intitulado Os 4 Grupos Litúrgicos da IPB. Tá? Embora a observação se volte ali para a realidade da IPB e não considere todos os grupos existentes,
o que o estudo aponta é uma base para consideração, para algumas considerações que nós podemos fazer à parcela presbiteriana do corpo de Cristo aqui no Brasil. Então isso inclui a IPI do Brasil, isso inclui a nossa igreja. Então eu vou falar aqui os 4 grupos litúrgicos que compõem aí basicamente a igreja, e aí você pode ver se você se enquadra em um desses grupos, tá certo? No primeiro ponto lá o pastor levanta os tradicionais. E os tradicionais são aqueles que representam a resiliência do presbiterianismo histórico brasileiro. Eles são a maioria silenciosa da igreja, da denominação. Eles formam uma espinha dorsal que impede a igreja de ficar se dissipando ali no caos das modas passageiras. Então a identidade desses irmãos tradicionais é marcada pela herança dos missionários norte-americanos lá do século XIX, pelo reavivamento pietista, ok? Resultando em uma espiritualidade que é pé no chão, que é focada na sobriedade, que é focada na ordem. Então a liturgia desse povo tradicional é formada no entorno da pregação, no entorno da palavra de Deus, e há um equilíbrio musical no culto, porque eles mantêm as tradições dos hinos históricos, mas eles abrem também o espaço para as músicas contemporâneas, desde que elas estejam submissas a uma análise teológica e bíblica. Tem que ser bíblica, tem que falar das verdades de Deus, não pode ser qualquer música. Então esse grupo é o grupo dos tradicionais. Aí o segundo grupo que ele lista lá no estudo são os litúrgicos. Quem são os litúrgicos? Eles representam uma ala que busca recuperar a densidade teológica e a catolicidade da reforma protestante. Porque eles entendem que o culto não é uma reunião didática, o culto não é palestra, o culto não é uma escola dominical, ele não é uma forma de ensino em si, mas o culto é um evento sacramental, o evento transformador. Então os litúrgicos valorizam o ano cristão, a utilização de símbolos, das cores dos momentos litúrgicos, as vestes litúrgicas, uma estética mais elaborada no culto, porque eles acreditam que a arte, a arquitetura, os rituais bem explicados na igreja são veículos da graça de Deus, ensinam também o povo de Deus, apontam para a majestade de Deus. Então eles combatem o academicismo, eles combatem o intelectualismo frio, deprimente, com uma espiritualidade que é envolvente, bastante simbólica. Esses são os litúrgicos dentro da igreja. O terceiro grupo que ele trata são os neopuritanos. E aí você precisava ter vindo na escola dominical para aprender quem são os puritanos, qual é a história deles. Mas eles representam então um grupo que busca resgatar as raízes do puritanismo inglês lá do século XVII. Esses são os que seguem o princípio regulador do culto. E o que é o princípio regulador do culto? É aquele que diz que só pode fazer o que está expresso na Bíblia. Se a Bíblia não fala, se ela até se omite a respeito disso, então também não pode fazer. É totalmente proibido. Então eles buscam uma pureza litúrgica com a exclusão de alguns elementos, como corais. Eles não suportam, não aceitam corais, porque não existe coral na liturgia bíblica, na Bíblia. Então eles não querem. Corais, conjuntos, solos, não permitem nada disso na igreja. Instrumentos musicais também não permitem em muitas ocasiões. Celebrações do calendário civil, como Páscoa, como Natal. Eu falei aqui no Natal, de um grupo cristão que se levanta contra a celebração do Natal. Para cantar, o grupo dos neopuritanos defende que só podem ser os salmos. O inário deles são os salmos que nós temos na Bíblia. E esses são os neopuritanos. E por último, os renovados, que representam aquelas pessoas que foram influenciadas pela renovação carismática, são os que rejeitam os louvores históricos muitas vezes e preferem os louvores contemporâneos. Priorizam a espontaneidade, o uso de instrumentos modernos, e quando eu falo instrumentos, não são só instrumentos musicais, são outras tecnologias também nos cultos.
uma ordem de culto menos rígida, onde a emoção e a participação total ali, ativa da congregação, se tornam elementos importantes para conectar os fiéis ao evento do culto. Então, emoção também é importante, né? E esses são os renovados. E aí, você se identificou com algum desses grupos? Talvez você se viu representado por elementos de todos os grupos, né? Tem coisa que eu concordo aqui, tem coisa que eu concordo lá, tem coisa que eu concordo ali. E o autor aventa essa possibilidade de mistura, mas sempre há uma coisa que é predominante. Sempre há um jeito da igreja que é predominante. Irmãos, eu falei tudo isso aqui, mas eu não vim conversar com vocês a respeito disso. Não vim meditar sobre isso. Eu não vim aqui falar qual grupo é mais correto, qual grupo é mais bíblico, qual está mais perto de Deus. O que me chamou a atenção foram as discussões que foram levantadas no entorno aí desse estudo, né? Lá nas redes sociais, as reações das pessoas que comentaram nas redes sociais. Porque houve debates acalorados nessa última semana. Essa semana de Natal não foi uma semana de paz, no meio teológico. Porque o pessoal ficou ali se degladiando, o pessoal ali ficou brigando por conta desses estudos ali. Esses debates acalorados, essas discussões, troca de farpas, até ofensas rolaram nessa postagem aí. E ainda hoje há muita gente que fica discutindo termos citados aqui sobre o que agrada mais a Deus, o que não agrada a Deus, qual desses modelos faz a igreja crescer mais, qual desses modelos torna a igreja mais bíblica, qual desses modelos torna a igreja mais fiel, qual desses modelos faz a igreja alcançar mais pessoas. E aí eles se fecham nessas discussões, irmãos. E nós podemos entrar nessa discussão também. Nós podemos querer aqui definir em qual modelo nós vamos encaixar a igreja. Essa identidade em alguns momentos pode ser importante e não tem nada de errado com isso. Você que acompanha a IPI do Brasil ao longo aí, do tempo e no nosso país, você sabe que nós somos muito plurais. Nós temos desde a primeira igreja lá, bem litúrgica, até outras igrejas lá no Paraná, bem contemporâneas, bem diferentes. Nós podemos nos perguntar a respeito disso tudo. Nós podemos nos perguntar a respeito de outras coisas. Que igreja que nós queremos ser, irmãos? Nós queremos ser uma igreja grande? Queremos ser uma igreja profissionalizada? Será que nós queremos ser uma igreja cujos departamentos funcionem ali de forma autônoma? Sabe? Sempre funcionando bem na engrenagem. Imagine a gente não ter problema com o horário. Vai imaginando isso. Não temos problemas com horários, não termos problemas com faltas de irmãos para fazer o que precisa ser feito lá no Ministério de Ensino, na recepção, na diaconia, na secretaria pastoral, na comunicação, na música. Sabe, essas estruturas são estruturas importantes e eu vejo que muitas pessoas querem fazer parte de uma igreja que funcione com tudo isso funcionando perfeitamente. Imagine não ter que correr atrás de uma única pessoa, porque você precisa procurar a chave de determinado lugar, porque você tem uma equipe de pessoas em todos os horários em que a igreja funciona, em todos os momentos de culto, encontros, aulas, cursos, enfim, e você tem uma equipe sempre preparada em tudo nos seus horários, para ninguém ficar correndo atrás de professores para dar uma aula aqui ou uma aula ali, ou de pregadores para pregar na ausência do pastor, na ausência dos pregadores, ou ficar correndo atrás de cantores para um determinado dia, ou de instrumentistas para um determinado dia, de líderes para os departamentos da igreja. Irmãos, quando uma igreja funciona dessa forma, eu quero acreditar que é porque ela quer ser assim, e não tem nada de errado com isso. Ser uma igreja que funcione perfeitamente dessa forma. Mas será que todas essas coisas garantem que uma igreja seja de fato expressão do amor de Deus, que acolhe, que discipula e que reúne os santos? Será que a definição de tudo isso garante que a igreja agrada a Deus? Só o funcionamento de todas essas coisas
garante que a igreja está adorando a Deus verdadeiramente, que é uma igreja que agrada a Deus verdadeiramente? E eu não vou nem dar a resposta, porque eu sei que você sabe qual é a resposta para essas perguntas. O que é que nós queremos ser, irmãos? Aos 4 anos de idade, você teve alguns sonhos. Hoje, aos 40, 50, 60 ou mais, você tem outros sonhos. Você aprofundou esses sonhos. E os sonhos em relação à igreja também devem se aprofundar, irmãos. Já disse um autor desconhecido que a igreja que vai impactar o mundo não é aquela em que você está, mas é a igreja que você é. Eu vou repetir para isso ficar no seu coração, na sua memória. A igreja que vai impactar o mundo não é aquela que você está indo, mas é aquela que você está sendo. Essa é a igreja que vai impactar o mundo. Portanto, nós precisamos aqui meditar sobre princípios básicos para ser igreja. Não é para ser um tipo de igreja. O tipo de igreja não importa. Para ser igreja, nós precisamos de alguns princípios que devem nortear a nossa fé, que devem nortear a nossa prática, a fim de que nós possamos ser uma igreja grande ou pequena, uma igreja profissional ou uma igreja amadora, uma igreja liturgicamente de um jeito ou de outro, porque todas essas coisas são secundárias, irmãos, diante daquilo que deve ser uma igreja cristã, uma igreja verdadeiramente de Deus. Eu não espero aqui cobrir todos os aspectos, mas como eu disse, nós vamos meditar em alguns princípios básicos que estão nesse texto aqui que nós lemos. A ênfase principal está no verso 42 aí do texto que nós lemos. Então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta e vamos fazer junto aqui essa leitura. Atos 2, 42. Vamos ler juntos? Podemos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O primeiro princípio que vai nortear o ser de uma igreja é a centralidade da palavra de Deus, é perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. A Bíblia que traz a nós essa doutrina precisa ser fonte definitiva de orientação para a igreja. Jesus é o único Filho de Deus, o único que ressuscitou e o único que é capaz de perdoar pecados. Isso é o que a Escritura Sagrada ensina. O mundo quer relativizar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é absoluta. Atos 4, o versículo 12, vai dizer que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro nome. A palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus ensina que o que nós precisamos saber para a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina como nós temos que lidar com as pessoas. A palavra de Deus nos ensina como nós temos que realizar o trabalho de Deus. A palavra de Deus nos ensina a orar, a evangelizar, a perseverar, a viver com prudência, a viver com discrição. A palavra de Deus nos ensina a aproveitar os bons momentos. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos nos alegrar, que a gente pode festejar, que a gente pode agradecer a Deus. A palavra nos traz esperança, a palavra de Deus nos traz consolo, a palavra de Deus nos traz fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelo que vem o ouvir? Pela palavra de Deus, irmãos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A gente precisa da palavra de Deus para aumentar a nossa fé. A gente precisa da palavra de Deus para nos exercitar na fé. Enquanto a palavra de Deus não for a nossa busca, não for o nosso alvo de estudo, de entendimento, enquanto a palavra de Deus não for totalmente o nosso guia, o princípio para a prática da nossa vida, nós não sairemos do mesmo lugar. Não haverá avanço, não haverá progresso, não haverá ponto de partida e nem ponto de chegada. Nós podemos ser uma igreja grande ou pequena, conhecida de todos ou só de alguns, liturgicamente de uma forma ou de outra, mas sem a centralidade da palavra de Deus,
nós seremos apenas um ajuntamento de pessoas, apenas mais um grupo entre tantos que há por aí. Primeiro princípio, para sermos igreja, é a centralidade da palavra de Deus. Segundo princípio, para sermos igreja, é a necessidade de comunhão, que diz aí a segunda parte, né? O segundo atributo aí no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Você já percebeu que volta e meia nós retornamos para esse ponto aqui? Você percebeu que depois da pandemia, uma grande parcela da igreja acabou não tendo mais o mesmo apreço por se reunir presencialmente? Irmãos, muitas pessoas por necessidade aderiram aí aos cultos online, e eu não duvido disso, que foi uma coisa boa, porque as possibilidades do online permitem que algumas pessoas permaneçam conectadas às suas igrejas de origem, mesmo em distâncias grandes, permite que os doentes acompanhem a igreja também, ali tomando os cuidados no hospital ou nos seus lares, enfim. Mas há uma outra parcela de pessoas que simplesmente abriu mão da comunhão com os irmãos, abriu mão da presença dos irmãos, da convivência com os irmãos, do lado a lado, sabe, da convivência, tudo para aumentar o seu próprio conforto. Muita gente abriu mão da comunhão. E eu quero dizer para você que Jesus priorizava a reunião com seus amigos, da mesma forma como Ele também priorizava os momentos de solitude em oração. Perceba isso no ministério do Senhor Jesus. Jesus tinha grande prazer em celebrar com seus discípulos. Jesus fazia questão de preparar boas reuniões para o seu grupo de amigos. Quem se lembra do milagre da pescaria? Quem se lembra da preparação para a Páscoa? O que Jesus mandou comprar, como Ele mandou ali que fossem feitas as coisas, porque Ele queria cear com seus amigos. Quem se lembra dos peixes assados e dos pães que estavam ali disponíveis para os amigos de Jesus, depois da ressurreição do Senhor Jesus? Quem se lembra disso? Isso é a atitude de quem quer viver espiritualmente individual, quem quer viver ali uma espiritualidade totalmente individualizada. Jesus priorizava a comunhão. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi um líder dizer, explicando o porquê de apagar as luzes da igreja durante a participação da equipe de louvor. E ele disse que era para as pessoas se concentrarem individualmente em Deus. Apagar as luzes durante o louvor para as pessoas se concentrarem individualmente em Deus, para criar uma atmosfera de intimidade com Deus, para que as pessoas louvassem e se expressassem de todo o coração, sem se importar com os olhares das outras pessoas que estavam ali ao lado. Eu ouvi esse líder falando a respeito disso, do porquê que apaga as luzes na hora dos louvores contemporâneos, tá, da igreja. Não apaga a luz na hora de cantar os hinos, não apaga a luz na hora do cântico do coral, mas apaga a luz só no momento dos louvores contemporâneos. Irmãos, ok, tudo bem. Como eu disse, se isso é o que a igreja quer, se isso é o que a igreja entende, se isso é o que a igreja defende, se isso é o que a igreja vivencia, amém. Para mim, isso não faz sentido. Essas explicações não servem, porque o culto não é uma experiência individual com Deus. O culto público não é uma experiência individual com Deus. O culto público da igreja não é hora de intimidade com Deus. A hora de intimidade com Deus é lá no seu quarto, porta trancada, como Jesus ensinou, como a gente tem que orar. Essa é a hora de intimidade com Deus. Aqui, com os irmãos, nós vamos celebrar em comunhão, nós vamos celebrar em conjunto. Na igreja com os irmãos, nós celebramos ali e nos alegramos. É na comunhão que nós ouvimos os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes. É na comunhão que nós consideramos as experiências dos irmãos. É na comunhão que nós nos informamos a respeito dos nossos irmãos, que nós assumimos compromissos uns com os outros, que nos unimos uns pelos outros. É na comunhão que nós entendemos que não sou só eu que louvo a Deus, não sou só eu que sou filho de Deus, mas há dezenas, centenas, milhares, milhões de filhos de Deus que também louvam ao Senhor comigo. Nós não podemos jogar fora essa oportunidade, irmãos. Como nós podemos ser igreja se nós jogamos fora a oportunidade de comunhão com os irmãos?
Sejamos uma igreja grande ou uma igreja pequena, tradicional, litúrgica, contemporânea, não importa. Importa que a comunhão seja uma realidade para a igreja. E vale a pena a igreja lutar por essa comunhão. É um princípio. Para quem quer ser chamado de igreja de verdade. Terceiro princípio para participar, para ser igreja de verdade, é participar do corpo de Cristo. A continuação do versículo 42 diz, no partir do pão. E esse partir do pão aqui se refere à celebração da ceia do Senhor, a expressão que o apóstolo Paulo usou para falar a respeito da refeição especial dos judeus celebrada pelo Senhor Jesus e que passou a ser ordenada por Ele mesmo, sempre em memória dEle. Irmãos, participar da ceia do Senhor é um meio de graça. Uma igreja cristã pode ser grande ou pequena, pode ser contemporânea, pode ser tradicional, mas ela não será uma verdadeira igreja se não celebra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Através desse sacramento, se essa igreja não anuncia a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, não pode ser chamada de igreja. Participar da ceia do Senhor é um momento de profunda humildade, porque nós admitimos que nós necessitamos do sacrifício de Cristo para que Deus nos conceda a vida eterna. É participar de um momento de profunda humildade, porque nós reconhecemos que não há poder em nós para nos achegarmos até Deus, mas esse poder está no sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e esse sangue nos une a Deus. É um momento de profunda humildade, porque nós consideramos que, assim como nós somos pecadores, os nossos irmãos também são pecadores, e eles necessitam do sangue do Senhor Jesus, do corpo do Senhor Jesus, tanto quanto eu. Uma igreja que não celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, não pode ser chamada de igreja. Isso é um princípio básico. Vale a pena lutar para estarmos aqui nos dias de celebração da ceia do Senhor Jesus, porque é a ordenança do Senhor Jesus, sacramento instituído pelo Senhor Jesus. Antigamente os cultos de ceia eram os mais bem frequentados, e hoje em dia até neles muita gente anda abrindo mão de participar. Quarto princípio, a prática da oração. Óbvio, né? O final do versículo 42 fala, então, nas orações. Eles perseveravam nas orações. Irmãos, uma igreja que não ora também não pode ser chamada de igreja, seja ela grande ou pequena, tradicional ou contemporânea. Uma igreja que não ora não pode ser igreja, porque ela não reconhece a necessidade da intervenção de Deus, porque ela rejeita a vontade de Deus, porque ela não quer ouvir a voz de Deus. A prática da oração é outro ensinamento claro e indiscutível do Senhor Jesus. E aí eu pergunto, como é que nós queremos avançar na direção do reino de Deus, sem falar com o rei desse reino? Sem recorrer ao poder do rei desse reino? Quantas vezes você consegue ler nas Sagradas Escrituras que Jesus orou? Quantas vezes você consegue ler nas Sagradas Escrituras que Jesus abordou esse tema? Quantas vezes ele ensinou a orar? Quantas vezes ele questionou a disciplina de oração dos seus discípulos? Como pode uma igreja ignorar tanto essa disciplina tão nobre do falar com Deus? E a gente vê isso, irmãos, nos trabalhos inegavelmente preteridos, relativizados, esquecidos, abandonados de oração. E é possível que depois que a igreja ouve uma bronca dessa, volta lá um movimento muito tímido de pessoas voltando para as reuniões de oração, mas aí depois de um tempo, os trabalhos voltam a ser abandonados. Que luta! Que fase! Irmãos, qualquer igreja cristã precisa valorizar a prática da oração, o ensino sobre a oração, a disciplina da oração, simplesmente porque Jesus, sendo mestre, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, orou também e nos deu o exemplo para que entendêssemos que não oramos para que as nossas orações mudem a vontade de Deus, mas nós oramos para que o nosso olhar mude diante de Deus, para que nós possamos aceitar a vontade de Deus, para que nós possamos compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
princípio para a igreja: vida de oração. Eu estou falando várias coisas aqui que podem ser as suas promessas de ano novo. É melhor do que aquela sua promessa de você ir para a academia que você nunca cumpre. Você nunca faz. Cuidado. Prometeu, vá. Faça. Mas pode começar por aqui. Quinto princípio e último. Para ser uma igreja, é necessária contextualização. Vai lá no versículo 47. Olha o que diz lá: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. Isso não significa que todo mundo gostava dos cristãos. Tem muita gente que confunde muito as coisas. Você deve se lembrar que uma perseguição muito ferrenha, grande, se levantou contra a igreja do Senhor Jesus nessa época aqui. Eles eram perseguidos, eram torturados, eram capturados, mortos. Muitos mártires foram sacrificados aqui nessa época. Então o que significa essa simpatia? A simpatia do povo que acompanhava a igreja diz respeito ao envolvimento da igreja com a sociedade, o envolvimento da igreja com aquele povo. A igreja fazia muitas coisas, irmãos, ajudava os aflitos, ensinava as escrituras, acolhia quem precisava ser acolhido, discipulava o povo de Deus. Uma igreja contextualizada vive próximo às pessoas. Uma igreja contextualizada fala a língua das pessoas. Uma igreja contextualizada leva em consideração a cultura das pessoas, o modo de vida das pessoas, as suas necessidades, a sua liderança. Um exemplo disso é o episódio lá de Paulo em Atenas, que ele lançou mão ali do conceito de Deus desconhecido, ao qual os atenienses até haviam erigido ali um altar. Você se lembra dessa passagem? Um altar ali com vários deuses, vários altares para vários deuses do panteão grego, mas tinha um altar lá que não tinha imagem nenhuma, e era o Deus desconhecido. Paulo foi lá filosofar com eles. Paulo se fez de filósofo com os filósofos, para dizer: é desse Deus aqui que eu vim falar para vocês, esse que vocês não conhecem, esse que não tem forma. Paulo contextualizou a palavra para aquelas pessoas. É preciso irmos ao encontro do mundo, sem permitir que o mundo venha ao nosso encontro e nos assimile, irmãos. Romanos 12, o versículo 2, você se lembra, né? Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez, irmãos, no contexto em que nós estamos, é difícil que a igreja seja relevante para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Como nós sabemos aqui, a luz não caminha ao lado das trevas. É possível que uma igreja acolha, que uma igreja tenha dezenas de obras sociais para atender as pessoas do bairro, ajude as pessoas do bairro sem esperar absolutamente nada em troca, e mesmo assim essa igreja vai ser perseguida, mesmo assim essa igreja vai ser atacada, vai ser caluniada. Isso pode acontecer. Mas ser uma igreja que conta com a simpatia de todos é fazer a diferença no que ela puder. Deus sabe que esse trabalho não é em vão. Nós não estamos aí fora, irmãos, para trocar presença ou trabalho ou serviço que nós podemos prestar para as pessoas. A gente não está trocando isso por presença na igreja. A gente não está trocando isso para que essas pessoas fiquem conosco. O que importa é cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que igreja nós queremos ser, irmãos? Uma igreja tradicional, litúrgica, neopuritana, contemporânea, renovada? Você pode pensar aí numa mescla de tudo isso, dessas identidades. Nós queremos ser uma igreja grande, funcional, rica, cheia de recursos financeiros e humanos. Queremos ser uma igreja midiática, uma igreja famosa. Nós podemos ser tudo isso, irmãos, ou não. No fim das contas, nada disso importa tanto quanto sermos uma igreja cujos princípios façam
dela uma igreja verdadeira, uma igreja que preza pela palavra de Deus, uma igreja que luta pela sua comunhão, uma igreja que vive no entorno dos sacramentos, das ordens do Senhor Jesus, uma igreja que tem a vida de oração, e uma igreja que é consciente e atuante no lugar onde ela está. Pense em coisas boas para a igreja em 2026. Porque você vai pensar em coisas boas para você. Você vai fazer planos para você. E eu sei. E eu vou pedir, nós vamos pedir agora, que Deus nos abençoe nesses planos. Que eles sejam realmente a expressão da vontade de Deus para nós. Agora, faça isso. Pense em coisas boas para a igreja em 2026. Não pense em coisas boas para você, que você acha que seriam boas. Pense no que é bom para Deus. Pense em como Ele quer a sua igreja. E aí nós podemos ser uma igreja que nós quisermos ser. Grande ou pequena, tradicional ou contemporânea, dependendo do nosso trabalho, dependendo do compromisso com os princípios da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que essa palavra inspire o nosso coração. Que essa palavra possa ecoar no coração dos nossos irmãos que não estão conosco. Você pode ajudar. Se ela for para o ar aí, você pode ajudar. Você pode retransmitir. Mas que sirva de inspiração para aquilo que nós estamos buscando. Não só para o ano de 2026, mas por toda a vida e o tempo que o Senhor nos permitir aqui. Que Deus assim nos abençoe. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós vamos...